Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, o assunto é o que faz um bom advogado. Vamos refletir e buscar identificar quais os elementos, as capacidades indispensáveis para ser um bom advogado, para identificar um bom advogado ou mesmo para se tornar um bom advogado e desenvolver as habilidades necessárias para o exercício dessa profissão tão importante na sociedade. Peço a você que se inscreva no canal e deixe seu like para incentivar o canal a fazer mais podcasts ou vídeos como este. E peço também que escreva nos comentários o que, na sua opinião ou experiência, faz um bom advogado. Quais as habilidades e capacidades são importantes para ser um bom profissional. Este podcast, ou melhor, este vídeo, é interessante para quem já é advogado e deseja repensar suas atividades, aprimorar sua atuação, refletindo sobre aquilo que faz ou que não está fazendo, mas ajudaria muito se considerasse. É também um podcast, um vídeo útil para todas as pessoas que buscam informação sobre o que esperar de um advogado, o que pode exigir dos seus serviços quando os contrata, para a pessoa saber identificar se de fato está em boas mãos, nas mãos de um bom profissional que está se dedicando à sua causa. É interessante também para quem, por exemplo, acabou de se formar, ou mesmo quem já se formou há muito tempo, mas não exerce a advocacia e gostaria de visualizar de uma forma concisa e direta o que precisa ser feito, o que é essencial que seja feito para exercer bem a advocacia na prática. E é interessante também para quem está pensando em fazer uma faculdade de Direito, em entrar no ramo jurídico e quer saber mais sobre o exercício da profissão, sobre essa profissão, do advogado. Então vamos lá. O primeiro elemento que eu destaco é o conhecimento e a capacidade de análise. Bom, nesse item, eu tenho a dizer que o conhecimento e a aplicação de leis, princípios e procedimentos é algo fundamental. É fundamental que o advogado conheça leis, teorias, procedimentos que são aplicados na sua área de atuação. Esse conhecimento vai ser a base para que o profissional saiba fazer alegações, pedidos, arrazoar, argumentar, elaborar suas defesas, recursos, auxiliar e preparar casos para julgamento. Mas, junto com o conhecimento teórico, é fundamental o conhecimento prático sobre como aplicar essas leis, teorias e procedimentos. A experiência que o profissional vai adquirindo com cada caso vai ajudando, mas com a internet e a capacidade de pesquisa e de criar uma rede de contatos, muitas vezes o profissional pode conseguir informações valiosas que só obteria a partir da experiência prática, simplesmente fazendo suas pesquisas. Com a internet fica muito mais fácil para pesquisar e encontrar muitas informações, mesmo as práticas, que irão te ajudar a pensar em sua estratégia de ação, para que você tenha sucesso ao fim da demanda. O segundo item é o aconselhamento. Significa dar conselhos aos clientes, considerando que o advogado ele detém conhecimentos jurídicos que seus clientes não possuem, mas precisam deles para buscarem seus direitos e para conhecerem seus direitos. É que o advogado ele vai ter um olhar sobre o caso a partir de uma outra perspectiva, a perspectiva jurídica, que é diferente da do seu cliente. O advogado traz consigo a capacidade da litigância, que é advogar, atuar em juízo, na justiça, nos tribunais. E com base nessa capacidade, nessa experiência, em tudo mais o que sabe, é que ele pode aconselhar bem seus clientes sobre as questões que são levadas a ele, ao profissional. Mas não apenas aconselhar seus clientes, como também entrevistá-los, escutá-los,
investigar fatos e mesmo preparar testemunhas. O terceiro ponto que eu destaco é a capacidade de elaborar documentos. Elaborar documentos, instrumentos legais, contratos, pareceres, são documentos muito importantes e que devem ser feitos com muita atenção, pois eles são instrumentos que são a base de muitas relações jurídicas de negócios. E esses instrumentos jurídicos repercutem bastante, não somente no momento em que são assinados, mas muitas vezes por anos, por muito tempo. A quarta habilidade que aqui o nosso canal destaca é com relação às tecnologias, né? Quer dizer, é muito importante que o advogado, para manter seu negócio, ele vai dominar as matérias administrativas do seu escritório e os sistemas mesmo do escritório de direito e ter conhecimento das tecnologias. Isso vai ajudar muito ele a tornar o seu trabalho mais rápido, né, mais eficiente e eficaz mesmo. As tecnologias são importantes aliadas do advogado. Ele pode se beneficiar muito com seu uso para minimizar tarefas burocráticas e se organizar melhor. A organização é fundamental para todo profissional. Lembrando aqui que hoje em dia muitos processos são eletrônicos, então é muito importante que o advogado ele esteja com bons equipamentos tecnológicos e ele saiba mesmo utilizar esses equipamentos e não apenas o equipamento em si, mas também os processos eletrônicos, sites, aplicativos que ajudem ele a se tornar um profissional mais eficiente e a obter resultados melhores. O quinto aspecto que eu destaco é ter organização, né? A questão da organização do trabalho. Organizar e administrar o trabalho jurídico. Mas não basta se organizar, é preciso saber administrar ou mesmo buscar apoio de profissionais da administração, por exemplo, administração de empresas, que possuem maior habilidade para orientar em matéria de administração. Com a organização, o profissional ele vai perder menos tempo, né? Ele já vai ter tudo à mão para agir, para funcionar da melhor forma possível. O sexto aspecto é que um bom advogado ele sabe negociar bem, né? Ele vai negociar com os advogados que representam o outro lado da disputa, né? Por exemplo, muitas vezes é possível resolver conflitos a partir do diálogo, do entendimento. Evitar levar esses conflitos para os tribunais, né? O que se chama judicializar os conflitos. E esse diálogo pode ser estabelecido não necessariamente diretamente com a outra parte da demanda, mas muitas vezes com o advogado dessa outra parte, que geralmente é em quem essa pessoa confia e é o profissional que pode ajudar a formar a ponte entre os dois lados conflituosos, estabelecendo assim um entendimento e a pacificação daquele conflito. Aliás, eu vou até retornar aqui porque com relação a essa habilidade de negociação, existe um outro aspecto que não necessariamente diz respeito a negociar nesses termos, mas também a questão de fixar e requerer valores pelos serviços prestados, né? É importante lembrar que a OAB fixa uma tabela com valores mínimos de referência, especificando valores para cada tipo de serviço jurídico. E aí o advogado vai precisar precificar seus serviços, considerar uma série de fatores
para chegar a um valor que considera justo de cobrar, e com isso também é uma habilidade de negociação com seus clientes, né? O sétimo item que eu destaco é a capacidade de realizar pesquisa jurídica. Quer dizer, fazer pesquisa jurídica, uma capacidade de análise jurídica, de raciocínio jurídico e de planejar soluções mesmo para os problemas que são apresentados. O advogado, ele é um solucionador de problemas, né? Ele sempre está em busca de resolver os problemas que lhe são apresentados. Nem sempre esses problemas são simples, pois se chegaram ao ponto de terem que ser pleiteados na justiça, provavelmente é porque existe alguma complexidade envolvida e que precisa ser resolvida por um profissional do direito. É verdade que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas recorrem à justiça, mesmo em casos que poderiam resolver os problemas por outras vias mais simples, menos litigiosas, mas mesmo nesses casos, o advogado ele precisa saber identificar a natureza do problema e a melhor forma de resolvê-lo. Isso tudo envolve capacidade de análise, capacidade de elaboração de uma estratégia boa, de raciocínio jurídico e até mesmo de pesquisa jurídica. O oitavo item é administrar o trabalho, né? Os arquivos, os casos anteriores, casos paradigmáticos, né? Organizar e administrar o trabalho jurídico. Esses arquivos, os casos anteriores, ajudam muito ao advogado a não ter que fazer o mesmo trabalho mais de uma vez, pois na justiça se trabalha muito com os famosos modelos de petição, modelos de sentença. Então é importante saber usar a seu favor e a favor das suas causas esses modelos, e sem abrir mão também da criatividade e da boa técnica, de trazer sempre novos conhecimentos para antigos casos, digamos assim. Saber quais os casos que são aproveitáveis, aquilo para não ter que fazer o mesmo trabalho mais de uma vez, mas ao mesmo tempo não se acomodar também a modelos, a padrões. É importante estar sempre atento a essa dinâmica, né, de atualização do trabalho. O nono item que nós destacamos é manter a ética profissional e legal. A ética vai dar credibilidade àquele profissional, não somente diante dos outros, dos clientes, diante dos outros profissionais, mas também diante de si mesmo. Agir com ética pode exigir mais do profissional, mas compensa, pois também vai dar motivação e confiança, a certeza de que o advogado está fazendo a coisa certa e de que está no caminho certo. A pessoa vai colher os frutos daquilo que plantou. Então, o agir ético vai beneficiar o profissional, mesmo que muitas vezes seja mais complexo a pessoa fazer um raciocínio ético, questionar os padrões éticos em cada situação, mas no fim das contas isso vai ser muito benéfico para ele, não apenas como um cidadão, como ser humano, mas também como um profissional, né? Que essa questão da credibilidade. Isso também porque no item 10, e tem relação com essa questão de manter a ética, no item 10 nós destacamos que um bom advogado, ele transmite confiança aos clientes, transmite confiança às pessoas de uma forma geral, né? Isso se constrói, a relação de confiança é algo que se constrói a partir das ações, não somente a partir de palavras, de promessas, né? Então, a partir daquilo que a pessoa faz, né, os outros acabam
vendo se aquela pessoa, aquele profissional inspira confiança e se é possível levar aquele profissional novos casos, ou mesmo que tipo de profissional é aquele, né? Se é alguém sério, enfim, que conhece bem a técnica, que trabalha bem. Essa questão da confiança é algo que se constrói mesmo no decorrer do tempo. No item 11, nós destacamos que o bom advogado, ele informa o cliente, né? Então, ele passa informações para seus clientes e todos os envolvidos nos casos, né? Os envolvidos que lhe dizem respeito. Informar as pessoas é um gesto de atenção. A pessoa que contrata aquele profissional pode entender o que está sendo feito e perceber que seu caso está recebendo atenção, que não está simplesmente esquecido numa prateleira entre tantos outros. Então, à medida que o advogado ele consegue ter a organização, ter as tecnologias e enfim, a habilidade necessária para informar seu cliente sobre o andamento do processo, isso também é algo que torna ele um advogado com maior credibilidade, um advogado melhor diante dos olhos do seu cliente, né? Então é muito importante também que o advogado ele trabalhe com essa habilidade de transmitir informações precisas, seguras para seus clientes e para todas as pessoas que importam naquela demanda, né? Em relação ao trabalho do profissional. E, por fim, a última característica, mas não menos importante, talvez até mesmo mais importante de todas, que é cultivar a humildade. Quer dizer, não se achar superior aos outros, né? E deixar de lado a ideia de que seus conhecimentos valem mais do que os conhecimentos dos outros profissionais, sejam eles do direito ou mesmo de outras profissões. É muito importante que o advogado ele saiba sempre valorizar todas as profissões, todas as pessoas, não importa quem, não importa se a pessoa está bem vestida, está vestindo um terno ou não, se a pessoa pertence a um escritório de renome ou não, veio de uma faculdade pública, privada, conhecida, desconhecida. É muito importante cultivar a humildade. Tendo humildade, o profissional ele vai em busca, ele não se acomoda, ele se esforça, sabe que nenhuma causa já está ganha e sabe que é preciso esforço e dedicação para se ter sucesso. Um bom advogado vai saber identificar quando é preciso pedir ajuda de outras pessoas e de outros profissionais, pois ninguém consegue ter sucesso nos seus empreendimentos se não contar com os conhecimentos e atividades das outras pessoas. Desde as atividades que são consideradas mais simples ou menos, que exigem menos da parte intelectual, até mesmo essas que exigem altos conhecimentos especializados. Então, é muito importante esse ponto, cultivar a humildade. Então, vale a pena refletir sobre cada um desses tópicos e pensar se você, advogado ou advogada, aspirante a advogado, enfim, se você está investindo bem suas energias e esforços em cada um desses tópicos, ou se está esquecendo da importância de algum deles na sua prática profissional. Realmente interessante pensar em cada um desses tópicos, porque se você investir mais em um, em outro, você vai ver que mudanças virão na sua atividade e nos seus resultados. Nos próximos vídeos, o canal Direito com Todos irá abordar mais tópicos como estes. Então, inscreva-se no canal, dê seu like e até logo!